Olá, eu sou a Silvana, sou uma das integrantes do grupo 2N7 do curso de Pedagogia do Polo de Penápolis. A temática abordada em nosso trabalho de conclusão de curso foi o uso dos jogos no processo de desenvolvimento na educação infantil, a socialização das crianças a partir da prática dos jogos. Nosso trabalho teve como objetivo demonstrar a importância dos jogos na socialização das crianças da educação infantil e analisar os benefícios que a socialização traz aos alunos por meio dos jogos. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, a educação infantil é a primeira etapa da educação básica e abrange as crianças de 0 a 5 anos de idade, sendo obrigatória dos 4 aos 5 anos. É nessa etapa que se inicia o processo de desenvolvimento educacional. E de acordo com as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, os eixos norteadores da prática pedagógica são as interações e as brincadeiras. Esses momentos das crianças com seus pares e com os adultos proporcionam a elas, de forma prazerosa e significativa, possibilidades de aprendizagem, desenvolvimento e socialização. O lúdico é um instrumento valiosíssimo na educação. Muitos filósofos e pensadores, tais como Vygotsky, Piaget, Kishimoto, Marinho, defenderam em suas teorias a presença do lúdico como instrumento metodológico nas práticas pedagógicas. Ele é um instrumento tão rico que percebeu sua importância a partir dos primeiros anos de vida do educando. Trabalhar o lúdico é muito importante, não somente na educação infantil, mas também em todas as etapas da educação. É uma rica ferramenta, pois faz com que os envolvidos se relacionem entre si e aprendam de uma forma significativa e prazerosa, contribuindo em vários aspectos para o desenvolvimento da criança. O professor, como mediador do conhecimento, tem como finalidade criar oportunidades para que a criança explore o máximo a relação com ele, com os indivíduos e também com o coletivo, tendo como auxílio lúdico para desenvolver o raciocínio lógico e alfabetizar de maneira divertida e dinâmica. Nosso trabalho traz como objetivo demonstrar como os jogos podem contribuir para a socialização dos alunos dentro do ambiente escolar, principalmente na educação infantil, como estímulo das brincadeiras, jogos e atividades lúdicas que ocorrem no ambiente escolar, que facilita as relações sociais. O processo de socialização se inicia ao nascer e vai ao longo de toda a vida. Porém, as experiências são diferentes em cada etapa. É na infância o período de maior aprendizagem cultural do ser humano. A primeira interação que acontece é classificada como primária, que tem um papel fundamental da família nesse momento. A família é a primeira agência educadora da criança. É na família que ela vai assimilar os padrões e valores que a transformarão em uma pessoa adulta. Na educação infantil, é quando a grande maioria das crianças tem a primeira separação de seus vínculos familiares, para se incorporar em um novo espaço de socialização estruturada. É muito importante que a família, as relações escolares, as de pares, as comunitárias e as atividades sociais façam parte da socialização, que é realizado continuamente,
e representa a inserção do indivíduo na sociedade ou no convívio social. Existem diversos pontos positivos que a socialização traz para a vida da criança. A interação, brincar e ludicidade são fatores que caminham juntos e contribuem com a socialização no processo de ensino-aprendizagem, que podem ser promovidos com diversas atividades lúdicas, através de metodologias com jogos e brincadeiras. Os jogos e brincadeiras favorecem o desenvolvimento. Frederico Froebel, conhecido como o criador do Jardim da Infância, defendia que as brincadeiras são o primeiro recurso no caminho da aprendizagem. O jogo simbólico ele pode ser muito bem usado no processo de construção do aspecto motor e cognitivo da criança. Isso se dá por meio da exploração da criança e observação do mundo ao seu redor. Também por meio das imitações feitas em suas brincadeiras com outros. O professor ele tem um papel especial na observação e na colaboração, na junção da criança com o ludicismo, deixando que o educando tenha um deleite, que ele se aproprie disso, podendo fazer o uso da interdisciplinaridade, que é a junção de duas ou mais disciplinas. O professor também pode estar auxiliando o aluno na exploração de conceitos iniciais a respeito da disciplina, que vão começar a ser expostas mais à frente. Montessori também observa e ela favorece a socialização por meio do uso de jogos e brincadeiras, desenvolvendo a disciplina, o respeito mútuo e a intelectualidade, assim como os aspectos sensoriais, como nos revela Karen Liane Teixeira no livro O Universo Lúdico no Contexto Pedagógico de 2018. Sendo assim, observa-se que a criança ela deve ser associada ao lúdico, aprofundando seu desenvolvimento total, o cognitivo, motor e a sociabilização com o mundo ao seu redor. Quando se fala sobre o jogo e sobre sua importância para a criança no processo de desenvolvimento, aparecem termos como brinquedo e brincadeiras, que vão sim se relacionar com o lúdico, mas não podem ser confundidos com o jogo. Segundo os pesquisadores Jacan e Jules Bourgier, o termo jogo possui 3 níveis de diferenciações, e ele pode ser visto como: primeiro, é o resultado de um sistema linguístico que funcionará dentro de um contexto social. Funcionar dentro de um contexto social significa que não é uma simples nomeação individual que vai definir o que é jogo e o que não é. Trata-se de uma construção coletiva ao longo dos anos que deverá ser considerado, podendo até mesmo um objeto ou uma mesma atividade lúdica ter significados diferentes, dependendo do contexto, do local ou da época em que eles estiverem inseridos. Kishimoto cita o exemplo do arco e flecha. Para alguns, ele é considerado um brinquedo. Para certas tribos indígenas, ele é considerado um instrumento fundamental para a garantia do sustento, por meio da caça. Já no segundo e no terceiro nível, para que seja considerado um jogo, é preciso que se tenha também um sistema de regras e um objeto que será utilizado ali na brincadeira. Ou seja, a brincadeira, nesse caso, é quando a criança age para tornar efetiva as regras do jogo. Já o termo brinquedo pode ser visto como um objeto que terá uma relação mais íntima com a criança, e ele não terá um sistema de regras definido como o jogo. De acordo com Kishimoto, uma boneca possibilita várias formas de brincadeiras às crianças, desde a manipulação até a realização de brincadeiras como mamãe e filha.
O brinquedo estimula a representação. Ele estimula a expressão de imagens evocadas da nossa realidade, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Ele estimula o potencial criativo que as crianças têm. Já um jogo de xadrez ou um jogo de dama, eles exigem o desempenho de certas habilidades definidas por uma estrutura pré-existente no próprio objeto e suas regras. Baseado nessa temática, nesse trabalho foi discutido como os jogos e as brincadeiras contribuem no processo de desenvolvimento na educação infantil e como uma atividade lúdica pode favorecer o aprendizado no desenvolvimento e na criatividade dos alunos. Compreende-se então que as brincadeiras e os jogos são essenciais no desenvolvimento infantil, pois é a partir delas que as crianças vão construindo seu conhecimento com a mediação do professor, que deve estimular e acompanhar todos os processos, interagindo-se com elas para que possam despertar cada vez mais o interesse e assim desenvolver a socialização de forma prazerosa.